Fala galerinha, tudo bom? Espero que todos estejam bem, né? Vocês receberam o primeiro vídeo sobre a introdução sobre as medidas de volume e agora nós vamos falar sobre a transformação, né, entre as medidas e nós vamos falar também sobre a leitura. Então, o que nós temos que ver aqui? Quando a gente estudou medidas de comprimento, nós vimos que a unidade de medida padrão era o metro. E aí todas as outras transformações eram feitas baseadas no metro. Nós tínhamos lá a tabelinha com os múltiplos e submúltiplos do metro. A mesma coisa nós fizemos com as medidas de superfície, em que a unidade de medida padrão era o metro quadrado. Da mesma forma, nós vamos fazer com as unidades de medida de volume, onde a unidade de medida padrão é o metro cúbico, ok? Então, nós temos aqui os múltiplos e os submúltiplos do metro cúbico. Os múltiplos do metro cúbico são o quilômetro cúbico, o hectômetro cúbico e o decâmetro cúbico. E aí nós temos a unidade fundamental, que é o metro cúbico, e depois nós temos os submúltiplos, decímetro cúbico, centímetro cúbico e milímetro cúbico. Primeiro nós vamos ver como nós lemos esses números, ok? Então aqui nós temos, 321,4 metros cúbicos. E como a gente coloca, como a gente primeiro distribui esses números numa tabela. Então, a sua parte inteira representa a unidade padrão. No caso, metro cúbico. Nós vamos colocar tudo aqui, dentro da coluna do metro cúbico. E o restante, decímetros cúbicos. 6,215 decâmetros cúbicos. O 6 vai ficar na coluna do decâmetro cúbico, porque é a parte inteira. 215 na unidade seguinte, que é o metro cúbico. 12,34561 hectômetro cúbico. O que nós vamos fazer? 12 na primeira unidade, porque eu estou falando de hectômetro cúbico, então o 12 vai ficar na coluna do hectômetro cúbico. 345 na unidade do decâmetro cúbico. Por que o 61 não fica? Porque vocês vão ver que as unidades elas vão crescendo de 1000 em 1000. Então, eu tenho 345 decâmetros cúbicos e depois acrescento mais 3 algarismos na unidade do metro cúbico, 610. Por isso, ficou 400 decímetros cúbicos, ok? Então, a gente vai completar as casas, né, que estão faltando, as casas incompletas. E como é que nós vamos ler? 321 metros cúbicos, 400 decímetros cúbicos. A gente lê a unidade principal e a unidade que vem seguinte. No segundo exemplo, nós vamos ter 6 decâmetros cúbicos e 215 metros cúbicos, porque é a unidade posterior. Aqui nós temos, hectômetro, decâmetro cúbico e metro cúbico. Como que vai ficar? Nós vamos pegar a primeira parte inteira, que é 12. 12 hectômetros cúbicos. E depois nós vamos ler o número seguinte, 345.610, qual é a última unidade? Metro cúbico. Não vai ficar 345 decâmetros cúbicos, 610 metros cúbicos. Não. Aí nós vamos ler até o último, a última coluna preenchida. Então, vai ficar 12 hectômetros cúbicos, 345.610 metros cúbicos. Ok? Né? E aí nós vamos ver agora como transformar uma unidade na outra. E aqui nós temos a nossa tabelinha. O metro cúbico como sendo o termo central, como sendo a unidade de medida padrão. Nós temos os múltiplos, quilômetro cúbico, hectômetro cúbico, decâmetro cúbico. Os submúltiplos, decímetro cúbico, centímetro cúbico e milímetro cúbico. Se for um número inteiro, nós vamos acrescentando zeros. Se for número decimal, nós vamos andando com a vírgula. Então, nós temos aí um exemplo. Mário precisa transformar 20 metros cúbicos em centímetro cúbico. Então, ele está aqui, metro cúbico. Para ele chegar ao centímetro cúbico, primeiro ele vai passar pelo decímetro cúbico. Então, ele vai multiplicar por 1000. Depois, ele tem que multiplicar por 1000 mais uma vez para chegar no centímetro cúbico. Então, como é um número inteiro, nós vamos acrescentar 6 zeros. Ok? E no segundo exemplo,
eu tenho, né, 6.543,21 decímetros cúbicos. Eu quero transformar isso em decâmetro cúbico. Nós vamos fazer o inverso. Então, nós vamos andar primeiro 3 casas para trás, depois mais 3. Então, nós vamos andar com a vírgula 6 casas. Ok? Então, esse vídeo foi mais curtinho. Esse vídeo foi somente para a gente poder ver a leitura e a transformação das unidades de medida de volume, ok? Espero que tenha ficado claro. Vocês revejam o primeiro vídeo, depois vocês voltem nesse vídeo e aí vocês podem refazer, né, os exercícios do nosso módulo 21, ok? Um beijo e até a próxima.